Você que trouxe sua Bíblia, abra no livro do profeta Isaías, capítulo 41. Eu estou com falta de ar, só de ouvir o testemunho da Vivinha. Eu fiquei tenso. 10 minutinhos de pregação acaba com isso. Isaías, capítulo 41, vou ler os versículos 17 a 20. Amém? Encontrou? Diz assim a palavra do Senhor: o pobre e o necessitado buscam água e não a encontram. Suas línguas estão ressequidas de sede. Mas eu, o Senhor, lhes responderei: eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios nas colinas estéreis e fontes nos vales. Transformarei o deserto num lago e o chão ressequido em mananciais. Porém no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Colocarei juntos no ermo o cipreste, o abeto e o pinheiro, para que o povo veja e saiba, e todos vejam e saibam que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel o criou. Amém? O profeta Isaías usa aqui uma linguagem poética, né? Ele faz uma arte, né? Ele faz um retrato artístico de uma situação cruel. O povo judeu estava no exílio, longe da sua terra, longe da sua casa. E no exílio eles não desfrutavam de nenhuma das bênçãos que Deus havia prometido e vinha prometendo para eles. Ocorre que o Deus de Israel, assim como o nosso Deus é o mesmo Deus, Ele é também o Deus da esperança. Aliás, a fé cristã e a fé em Deus é uma fé de esperança. Das 5 maiores religiões do planeta, eu ouso dizer que somente a fé em Jesus Cristo é uma fé que promove a esperança. Eu estudo o Islã, vocês sabem. A fé no Islã é a fé no medo. A fé no hinduísmo é a fé no equilíbrio. A terceira maior religião do planeta é o hinduísmo. E o hinduísta, ele vive uma vida para minimizar o karma na vida futura. Tudo que ele faz hoje, no Atma, no tempo presente, é para diminuir o sofrimento na vida futura. É uma fé de equilíbrio. A 4ª religião maior no planeta são as religiões chinesas, que pregam a disciplina. Por último vem o budismo. E o budismo nasceu mais ou menos uns 500 anos antes de Cristo, porque Siddhartha Gautama, um príncipe, saiu do palácio e viu um homem doente, viu um homem pobre e viu um corpo defunto na rua. E ele então saiu em busca de um caminho que eliminasse o sofrimento da vida do ser humano. Então a fé budista é uma fé para minimizar ou para remover o sofrimento da vida do ser humano. Mas observaram que nenhuma delas fala sobre esperança? A fé cristã, ela prega a esperança. O próprio Deus no Antigo Testamento várias vezes disse: eu sou aquele que anuncia as coisas futuras, para que quando elas acontecerem, vocês glorifiquem o meu nome. Ou seja, ele diz, vai acontecer isso no futuro. Nós acabamos de ouvir o pastor Walter testemunhando de orações que fizemos por cura. Pessoas cristãs e não cristãs, pessoas que vieram aqui, que não vieram, pessoas que a maioria de nós não conhecemos. Mas foi orado por essas pessoas, e essas pessoas, onde quer que elas estavam, elas receberam a cura, e foram curadas, e foram libertadas, e tiveram as suas vidas transformadas. Agora veja bem, Deus, Ele é um rei. Cantamos aqui que Ele é o Rei entronizado, e sabemos, Ele é o Rei Jesus, Ele é o Rei da glória, Ele é o Rei do reino.
Queremos que o reino de Deus, oramos isso no Pai Nosso, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui, como é feita lá no céu. Ou seja, queremos equalizar o mundo, como cantamos também. Veja como Deus não está falando agora a partir da minha pregação, já estava falando no louvor, né? Céu e terra num beijo apaixonado. Isso aqui é o Pai Nosso, né? Queremos que aconteça lá aqui o que acontece lá. Oramos para que haja esse equilíbrio. Esse rei cria regras, leis, para poder as coisas funcionarem, né? Por exemplo, lei da gravidade. O que acontece se você pular do 5º andar do prédio? Você sabe o que vai acontecer? Você não pulou, mas você sabe o que vai acontecer se pular do 5º andar do prédio? Sabe, porque existem leis que não são modificadas pela nossa vontade, e Deus as criou para que as coisas acontecessem bem. As leis, elas são criadas para que as coisas funcionem, e normalmente elas são criadas quando o problema acontece. Ninguém cria leis antes dos problemas acontecerem. As leis são criadas depois. Quando uma sociedade começa a ter um tipo de problema, então os políticos reúnem e criam uma lei. No país são criadas leis, parece que dezenas de leis, pelo menos na área contábil. Quem é da área contábil sabe, dezenas de leis todos os dias. Nossa, brincadeira, né? Por quê? Porque diariamente tem gente maquinando mal, tentando corromper, desviar dinheiro, vazar recursos. Então são precisos criar mecanismos para que as coisas funcionem bem. Deus criou leis, o mundo funciona bem. Lei da causa e efeito, as leis da termodinâmica. Temos um químico aqui, ele diria, se eu chamasse o Jair aqui, ele gastaria pelo menos 1 hora só dizendo de leis. Se você comer tal coisa, vai acontecer tal reação química dentro do seu corpo, porque a propriedade de determinados alimentos vão reagir assim com o ácido e com outros elementos químicos que tem dentro dos seus corpos. Tanto Jair como os outros médicos poderiam dar aulas sobre as leis imutáveis de Deus. Mas Deus também criou leis que mudam de acordo com o nosso comportamento, de acordo com a nossa motivação. Por exemplo, quem aqui conhece Caim? Ou já ouviu falar de Caim? Irmão de Abel. O que Caim fez? Por que ele se tornou conhecido? Ele matou um irmão. Ele matou o irmão, o primeiro homicida da história. E Deus o marcou e falou: agora você vai vagar na terra com essa marca. Você vai ter problema, porque você matou, tirou uma vida. E lá no capítulo 4 de Gênesis, no versículo 7, Deus colocou uma nota de rodapé na lei que deu a Caim. Ele disse assim: se você fizer o bem, não será aceito? Ou seja, está dizendo, se você mudar o seu comportamento, eu vou aceitar você. Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Ou seja, Caim, você fez besteira, vai colher o fruto da besteira que fez. Mas se você mudar o seu comportamento, se as motivações internas suas forem transmutadas, vai haver aceitação para você. Eu vou receber você. Ou seja, na lei natural, as coisas não mudam. Se você pular do 5º andar hoje, voltar a pular amanhã, pular no outro dia, sempre vai haver o mesmo resultado. Mas no mundo espiritual, as leis mudam. Se eu lançar uma pedra contra o Nelson e no meio da trajetória da pedra eu me arrepender, a pedra vai atingir o Nelson. Se eu atirar uma lança contra o pastor Walter e me arrepender no meio da trajetória da lança, a lança vai atingir o pastor Walter. Mas se eu cometer um pecado e depois de ter cometido o pecado eu me arrepender de ter transgredido a lei de Deus, as coisas vão mudar para mim. Amém? Porque Deus é um Deus de esperança. Mesmo que você cometa o erro, mesmo que você erre o alvo, mesmo que você cometa o pecado, Deus é um Deus de esperança e Ele diz a você, as coisas podem mudar, mesmo que você tenha errado no início. Amém? Isso é animador, porque nós erramos todos os dias. Usando a linguagem cristã, bíblica, nós pecamos
todos os dias. A Bíblia diz: todos nós pecamos sempre. Somos pecadores incorrigíveis. E às vezes as coisas que acontecem conosco, acontecem muitas coisas conosco, muitas coisas que nós não queríamos. Não queremos ficar doentes. O pastor Walter às vezes conta as coisas que acontecem no gabinete pastoral. Famílias abaladas, famílias que tinham empresas quebraram, profissionais de alto gabarito perderam o seu emprego, a estabilidade econômica se esvaiu, isso eles não conseguiram segurar a onda, afetou o casamento, filho foi embora, entrou nas drogas, eram da igreja, a mãe da igreja, pai da igreja, o filho foi para as drogas, ou seja, são coisas, contingências da vida, o ser humano é isso, a vida é assim. Leia lá o livro de Jó, tem tantos livros que nos ensinam isso, eu aprendo muito quando leio os livros. Tem um livro que chama assim, Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Há 2 livros diferentes com o mesmo título. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? O meu pai morreu fazendo essa pergunta. Eu tive várias irmãs, ele dizia. A melhor delas morreu de câncer. Por que, Magno? Acontecem coisas ruins com pessoas boas. Porque a vida é assim. Porque nós às vezes cometemos pecados que os outros não sabem. Jeremias diz o seguinte, ele faz uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que eu faço sabendo a resposta, só para poder desenrolar o assunto. Ele diz: de quem se queixa, pois, o homem? Ou seja, do que o homem tem direito de reclamar? E ele mesmo dá a resposta: queixe-se cada um dos seus próprios pecados. A Bíblia ela tem uma linha de interpretação a outras, em que Deus ele criou leis e colocou o ser humano no mundo para poder ser guiado ou para obedecer essas leis. E quando nós transgredimos as leis, nós colhemos os frutos. Nós semeamos o que plantamos. Às vezes Deus interfere e dá livramentos. Alguns de nós pentecostais acreditamos que nenhuma lei nos atinge. Quando nós somos crentes, Deus tem o dever e a obrigação de ficar apagando todos os incêndios, fechando todas as arapucas que o diabo arma para a gente cair, segurando todos os muros que ameaçam vir sobre a nossa vida. Mas nem sempre é assim. Veja Jó, né? Jó não cometeu pecado algum. Leia lá o capítulo 2 de Jó. O próprio Deus está dando testemunho. Homem bom, sincero, reto, temente a Deus, desvia-te do mal. E foi permitido aquilo para glorificar o nome de Deus. Tantas desgraças. Uma vez eu preguei sobre as 7 provações de Jó. Problema de saúde, problema financeiro, perdeu os filhos, perdeu a esposa, perdeu o crédito na praça, foi humilhado pelos empregados e por fim ainda foi provado contra a palavra. Surgiu um mensageiro de Jó, ele falou: eu ainda tenho argumentos a favor de Deus. Ele falou: você tem pecado escondido, sendo que o próprio Deus havia dito que ele não tinha cometido pecado algum. E aí? É duro, né, pastor? Quando o Senhor prega uma coisa, acredita naquilo, mas aquilo não dá certo no mesmo tempo, na mesma época. Você ora, tem uma oração na Bíblia, ela foi respondida 200 e tantos anos depois. O sujeito morreu sem ver a resposta da sua oração, e ele tinha razão. Leia lá o capítulo 11 de Hebreus. Diz que todos os heróis da fé caminharam na terra como peregrinos e forasteiros, e diz que nenhum deles recebeu aquilo que esperava. Ora, Moisés não saiu do Egito e entrou na terra prometida? Abraão ameaçou matar o filho, não teve o filho de volta? Sansão, Jacó, Isaac, parece que todos eles receberam aquilo que esperavam receber, mas a leitura que o Novo Testamento faz é diferente. Diz que nenhum deles recebeu aquilo que esperava, porque eles esperavam algo melhor que vem da parte do Deus. Eles esperavam o céu. Aleluia. A esperança de todos os heróis da fé era o céu. Não era aqui,
mas aqueles foram amparados, foram socorridos e tiveram esperança. Quando Israel está aqui, indo para o cativeiro, Deus está dizendo: olha, vocês estão no deserto, não há água nas montanhas, não há água nos vales, o ribeiro secou, a terra está seca, não há uma planta sequer, mas eu vou plantar árvores aonde há terra seca, eu vou fazer brotar os rios, vai jorrar a água dos montes, eu vou criar um lago onde hoje é o deserto, eu vou fazer florescer na sua vida. Eles estavam no exílio, mas Deus estava dizendo: eu vou derramar abundância, eu vou fazer florescer, a água vai aparecer. Mas eu estou indo para o exílio, mas eu estou no mesmo lugar, eu estou sentado no mesmo trono, a minha mão continua estendida, eu vou abençoar você, eu vou levar você, eu vou trazer você de volta, e você vai glorificar o meu nome, porque eu sou o Deus da esperança. Aleluia. As leis de Deus na área espiritual, nenhum de nós cumpre, nenhum. Se você ler o Novo Testamento, você vai ver que ninguém conseguiu cumprir a lei de Deus a não ser Jesus. Paulo, a respeito de Jesus, ele entendia bem. Ele encontrou-se com Jesus. A Bíblia diz que Paulo foi levado ao céu. E o evangelho que a gente aprende na escola, no seminário, 4 anos de seminários, né? 4 anos para tirar o bacharel. Eu ainda fiz uma pós-graduação em Novo Testamento. Paulo fez uma viagenzinha para o céu. E quando voltou melhor que a gente, com a pós-graduação, mestrado, doutorado, tudo isso, né? É muita humilhação. Mas que bom. Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, ele toma uma imagem do Antigo Testamento e aplica na igreja. No Antigo Testamento, Deus criou um mecanismo pedagógico para ensinar o povo como arrepender-se, como visualizar o pecado do modo como Deus visualizava. No Antigo Testamento e tanto agora no Novo Testamento, para Deus, quem pecar deve morrer. Mas Deus ia matar todo mundo? Não. Então ele criou um mecanismo. Se você cometesse pecado, se arrependesse, então você tomava um animal, apresentava esse animal ao sumo sacerdote, colocava sua mão na cabeça do animal e fazia a confissão. Quando você confessava o seu pecado, aquilo era um teatro que devia fazer um efeito psicológico na pessoa, no crente, na pessoa arrependida. A ideia era que você entendesse que a sua alma pecadora era transferida para o animal, e o animal era morto em seu lugar. Ele era queimado em holocausto, era colocado sobre um altar, o sacerdote ateava fogo. E você já teve o desprazer de passar num lugar onde teve um incêndio e alguma pessoa morreu, ou algum corpo humano ou físico, animal morreu? Aquele cheiro de sangue queimado não é um cheiro agradável, não é um cheiro bom. Então a pessoa sentia aquele cheiro, via aquele animal morrendo, sentia aquele cheiro, ficava mal. Aquele cheiro impregnava na roupa e ela entendia que aquele era o cheiro do pecado. Mas quando a pessoa fazia esse gesto, esse ritual, esse teatrinho, de maneira sincera, Deus entendia que havia um arrependimento genuíno. E a Bíblia usa uma figura de linguagem, ela diz que Deus cheirava o cheiro suave. Quando a pessoa se arrependia de verdade, a fumaça que subia do animal chegava às narinas de Deus, e Deus aspirava o aroma agradável. O aroma só subia agradável a Deus quando a pessoa estava arrependida. Quando não tinha arrependimento, o cheiro também para Deus era ruim. Aí, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14 a 16, Paulo pega essa imagem do cheiro
do animal sendo queimado em sacrifício ao pecado, escreve o seguinte: mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância ou o aroma do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes, ou seja, os que estão perecendo, morrendo no pecado, somos cheiros de morte. Para aqueles que estão salvos, somos fragrância de vida. Então veja, um cristão no meio da sociedade, ele não cheira bem para as pessoas que não querem nada com Deus. Cheira mal o crente no lugar onde as pessoas que não querem bem em Deus. Mas um crente no lugar onde as pessoas querem aproximar-se de Deus, eles são aroma de vida, aroma de Cristo, faz bem. Eu me lembro quando... Cadê Roseli? Roseli está por aí? Eu me lembro quando me casei com a Roseli, a gente foi passar a lua de mel lá em Porto Seguro. O pai da Roseli era pastor das igrejas da Assembleia de Deus, bem tradicional, né? Então Roseli tinha aquele modelo tradicional. E eu, tranqueira, né? Corpo cheio de tatuagem, tudo mais. E na praia, né? Fomos sair do hotel. Aí a gente queria ir visitar um ponto turístico lá em Porto Seguro. E a Roseli foi conversar com a recepcionista do hotel e falou: você é crente, né? Aí a Roseli veio toda faceira, né? Tá vendo aí? Minha luz brilha. Foi porque... De onde você tirou isso? Você brilha porque você está em Porto Seguro. É sol o ano inteiro. Não, a moça veio falar para mim que eu sou crente. Ela perguntou se eu era evangélico, não perguntou para você. Falei, lógico, sujeito cheio de tatuagem vai perguntar se o cara é crente. Então, o crente, no lugar onde tem outro crente, ele é aroma de vida, fragrância de Cristo. Mas eu garanto que 5 minutinhos de conversa com ela, né, irmã? Eu também ia exalar o meu aroma, não ia? A senhora não acha que sim? É que eu não tive a oportunidade de conversar com aquela mulher. Como nós fazemos para ter o aroma agradável de Cristo? É possível. Nós estávamos mortos em pecados. Nós criamos as nossas próprias leis. Deus criou as leis para que as coisas acontecessem de maneira positiva, favorável ao homem. Quando cumprimos as leis de Deus, as coisas acontecem bem. E mesmo quando acontecem de maneira contrária à nossa vontade, temos esperança, porque estamos junto a Deus. A nossa fé é a fé da esperança. Se você sabe que está andando com o Senhor, você pode manter a esperança. Não é por vir na igreja que você tem que manter a esperança. Eu vou lá na igreja alimentar a minha esperança. Quem sabe um louvor levante o meu astral. Não estamos falando de alto astral, não. Estamos falando de vida com Deus, para que a tua fé seja uma fé esperançosa. Vocês sabem que eu trabalho como escritor, né? Eu escrevo livro para palestrantes, para autores. Essa semana eu terminei de escrever o 3º livro para um palestrante brasileiro bem conhecido. Tem 2 livros dele na lista dos mais vendidos do Brasil. Eu que escrevo o livro do sujeito. Essa semana eu entreguei mais um. Estava lá. 3 passos, não lembro direito o título do livro. 3 passos, 3 caminhos para você superar as barreiras da sua vida. Então ele apresenta lá mecanismos técnicos. Técnica psicológica, técnica da neurolinguística, técnicas motivacionais. São as leis do mundo. É a lei da gravidade. Mas aqui não estamos falando de técnicas. Não são passos. Estamos falando de vida. Estamos falando de estar com. Jesus fala: vocês estudam as escrituras, técnica, pensando que nelas vocês têm a vida eterna. Os judeus
tinham a lei decorada. Quando acontecia algum problema, eles corriam para os mestres. Olha, aconteceu tal coisa. De cabeça eles mencionavam tal livro, tal coisa, assim, assim, assado. Jesus veio, realizou milagres, fez sinais, maravilhas, pregou, ensinou, e eles não puderam ser convencidos de que estavam diante do Messias. Woody Allen disse recentemente: ainda bem que a história se repete, porque da primeira vez que ela acontece, muita gente não percebe. Então é preciso repetir para que as pessoas percebam. Jesus vai ter que voltar, para que os judeus percebam que mataram o Salvador do mundo. Mas graças a Deus pela sua vida, que teve esperança e depositou a sua fé em Cristo e recebeu Ele como Messias, como Salvador, como Senhor, como Libertador. E Ele hoje te dá esperança de que se você andar com Ele, a sua vida está garantida, está segura. Ainda que você atravesse o vale da sombra da morte, como disse Vivinha, você não vai temer ninguém, porque você está seguro nas mãos de Deus. Ainda que você seja conduzido para o deserto, você sabe que o Senhor vai suprir água para você no deserto. Agar, quando foi expulsa por Abraão da sua casa onde morava com o menino, ela estava para morrer, ela se afastou do menino. E o que aconteceu? Deus enviou água para alimentar e para nutrir, para saciar a sede do menino e de Agar. Estavam no deserto. Aleluia. Talvez você esteja atravessando o deserto. Talvez você não esteja gostando e não esteja querendo se acostumar com o deserto. Não precisa se acostumar com o deserto. Nós queremos que você se acostume com Jesus. Você tem que se acostumar a andar com Ele. Você tem que estar com Ele todos os dias. Não basta ter um rótulo de crente. Não basta você apontar o seu celular para o QR Code da igreja e preencher os dados do formulário. Você precisa ter uma vida com Deus todos os dias. Precisa habituar-se a estar incomodado. Eu vou deitar hoje no travesseiro e não falei um minuto com o meu Senhor. Eu não li um versículo da Bíblia. Eu não consegui cantar um refrão de um hino. É disso que estamos falando. Você não vai ter esperança se apenas vir para cá e fizer a oração do início e depois estender as suas mãos e receber a bênção apostólica. Isso não dá esperança. Eu não tenho esperança por causa da vida do pastor Walter. Eu tenho esperança porque eu estou andando com Jesus e porque o Jesus me colocou do lado do pastor Walter. Aleluia. Porque se amanhã ou depois o pastor Walter faltar, Jesus vai estar com você. Se o pastor Magno faltar, o pastor Ricardo faltar, Jesus vai estar com você. Recentemente fechou uma igreja grande em São Paulo, uma igreja bem famosa, de um pregador que era conhecido do Brasil inteiro. Há mais ou menos uns 20 dias eu entrei no Facebook e vi uma postagem de ex-membros dessa igreja. Cadê fulano? Beltrano estava doente, desviou. Cadê o outro que era novo convertido? Desviou. Cadê o outro? Nunca mais se reergueu. Cadê o outro? Está tomando remédio para pressão, está tomando remédio para depressão. Porque o pastor era carismático, sujeito alegre, bacana. É meio picareta, mas é um cara cheio de graça. Você consegue ficar do lado dele, você dá risada, ele faz você rir, tal. Só que a esperança está em Jesus. A igreja fechou, mas a porta do céu continua aberta. Você pode entrar na presença do Senhor. Você pode entrar na presença de Deus. É Ele quem vai te dar esperança. É Ele quem vai alimentar a sua fé. É Ele que vai fazer abrir rios de água se você estiver no caminho seco, se você estiver no deserto. Se você precisar de fruto, Ele vai fazer brotar fruto, como fez com Jonas. Jonas estava no lugar e Deus fez crescer uma árvore para poder poupar Jonas do sol. Um dia Deus fez brotar uma árvore para poupar o servo dele. O que Deus pode fazer? Nós acreditamos no Deus que ainda faz milagres, não em técnica. Efésios capítulo 2, Paulo escreveu o seguinte, Efésios 2, 8 a 10: pois vocês são salvos pela graça,
O que é graça? Graça é o favor imerecido de Deus, porque nós somos pecadores, mas Ele faz coisas em nosso favor, mesmo sendo pecadores. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Fé esperançosa, né? Fé viva. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Não vem por obras, ou seja, não adianta acender vela de 7 dias, subir a escadaria da igreja da Penha, não adianta oferecer sacrifício, ebó, jarrinho com canjica, galinha, nada disso. Se adiantasse, eu teria sido salvo, porque frequentei terreiro de Umbanda, centro espírita, tudo isso daí. Não se iluda. Não se iluda com os sinais que as outras religiões manifestam. O pastor hoje falou de curas que teve aqui, que aconteceram nessa igreja. São sinais. As outras religiões também fazem sinais. A Bíblia diz que é possível fazer sinais. Pessoas que não andam com Deus, leia lá em Êxodo. Os magos do Egito fizeram sinais. Estão registrados na Bíblia. Eles imitavam as coisas que Moisés fazia. Só que chega um momento que os sinais que os homens conseguem fazer perdem o seu efeito. E é aí que muita gente se engana. Eu frequentava centro de Umbanda, porque as coisas que eu pedia lá aconteciam comigo. Qual é o raciocínio? Se eu estou aqui pedindo algo e esse algo acontece, Deus está aqui, certo? Todo mundo pensa isso. Se Deus está aqui e não está me batendo, é porque eu estou salvo. Esse é o raciocínio de quem vai nas outras religiões. Qualquer pessoa que vai no centro espírita, centro de Umbanda, qualquer religião que seja, se ele pede algo e acontece, esse é o raciocínio do cara. Eu estou aqui, pedi algo, foi recebido. Deus está se agradando de mim. Se Ele está se agradando de mim, eu estou salvo. Isso é um silogismo, né? Só que não é bem assim. Paulo escreveu: vocês são salvos pela graça. A salvação as outras religiões não dão. O que o catolicismo diz? Vai levando a sua vida aí. Se não der certo, você vai para o purgatório. Aí o Bento XVI, o que fez? Baixou um decreto, acabou com o purgatório das crianças. E aí, onde é que ele colocou essas crianças? É na canetada? Onde ele escondeu as crianças? A Bíblia não fala de purgatório. Paulo fala: se você quer a salvação, confesse o Senhor Jesus. Porque se com a tua boca confessares e seu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. A confissão é hoje, porque a esperança é hoje. A oportunidade é nesta vida, não é na vida futura. Nós devemos ter esperança hoje de que na vida futura estaremos salvos. Mas para que possamos ter esperança na vida futura, precisamos resolver o problema hoje. E Paulo falou: vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação, poema, feitura de Deus, realizada em Cristo Jesus. Paulo usa aqui uma palavra no original que não aparece para a gente no português, mas ela significa a semente, aquela mesma semente que o anjo disse para Maria: salve agraciada, há uma semente sendo gerada em você. Estão lembrados dessa passagem? Quando o anjo anunciou para Maria que no ventre de Maria seria gerado o Cristo. Paulo usa a mesma palavra, a mesma raiz da palavra aqui, cariti. Ou seja, Paulo diz o seguinte: ei, você que estava em pecado, há um cariti de Deus aí, há uma semente aí, um dom de Deus que está brotando dentro de você. Você que antes estava no pecado, você e eu éramos a própria terra seca, nós éramos o próprio deserto sem vida. E agora Paulo fala o seguinte: o rio de água viva, que é o Espírito Santo, já está jorrando na terra, e vai brotar, e vai nascer uma árvore, e vai dar fruto para a glória de Deus. Aleluia.
Paulo usa a mesma raiz usada por Lucas. Lucas registrou o anúncio do Salvador para a Virgem Maria. E Lucas era companheiro de Paulo, companheiro de viagem. Provavelmente conversaram e entenderam que se tratava da mesma coisa. O mesmo Deus que colocou a semente no ventre de Maria era o mesmo Deus Espírito Santo que agora trazia o dom da salvação e colocava em nós. E onde é que está a esperança nisso tudo, pastor Magno? O senhor disse que a fé cristã é uma fé de esperança. Exatamente aí. Paulo diz: pois se alguém está em Cristo, nova criatura é. Você não é mais o deserto, não é mais a terra seca, não é mais o jardim devastado, nem o pomar sem fruto. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Um bebê, quando é gerado, é uma nova criatura. E Paulo diz: agora veio o Espírito Santo sobre você. Agora o Espírito Santo vai gerar nessa carcaça humana de carne inclinada para o pecado, vai gerar uma nova criatura inclinada para Deus e para a santidade. Vai gerar uma nova criatura que vai sentir prazer na lei de Deus. Você não vai mais criar as suas próprias leis. Você não vai mais querer seguir a lei do mundo, a cultura do mundo, as manias do mundo. Você vai se interessar pelas coisas de Deus. Você vai se interessar pelas coisas que dão prazer ao Senhor. Porque o Espírito Santo agora fez morada em você. Ele regou a semente que foi pregada pela palavra. A semente entrou em você pela pregação da palavra de Deus. E aí, quando você se prostra diante do Senhor, mantém uma vida dinâmica com Ele, de relacionamento pessoal, o Espírito Santo rega a semente diariamente. Você está regando a semente que está aí? Você tem regado a semente? Ou você acredita que talvez um dia o Senhor vai mandar uma chuva e vai cuidar da semente que colocou em você? Quem é que cuida da semente que está em você? Não deixe o seu vasinho no tempo, não. Traga para dentro de casa e regue você mesmo. A casa é a igreja. A casa é a igreja. E você pode regar esse vaso todos os dias, quando você tiver um relacionamento pessoal com Deus. Quem sabe você está aqui nesta noite. Algum dia você ouviu a semente, mas descuidou, a semente morreu. Aí você voltou em outro culto e pegou outra semente e foi embora, mas também não cuidou da semente, morreu de novo. Você está precisando de fruto, precisa regar. Se você quiser comer o fruto das coisas de Deus, precisa regar a semente. Se você quiser a esperança que a fé em Deus provê, você precisa andar com Jesus. Talvez você saiba a história de Jesus, mas não conheça o Jesus da história. Ateus conhecem muito bem a história de Jesus, mas cristãos conhecem o Jesus da história. Tem cristãos que não sabem nada da Bíblia, mas conhecem o Jesus da história. Tem ateus que entendem muito bem de Bíblia, mas nunca tiveram um encontro com Jesus. Se você está aqui nesta noite e quer ter um encontro com Jesus, quer andar com Ele, quer ter esperança, quer permitir que o Espírito Santo abra rios de água viva na sua vida, levante a sua mão onde você está. Eu quero orar por você, entregando a sua vida nas mãos do Senhor. O Espírito Santo, Ele vai regar a terra que é você, vai regar a semente que está semeada em você e pode te dar vida. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Levante a sua mão, faça um sinal. O Espírito Santo pode te dar força, pode fazer a sua vida ter esperança como você nunca teve, pode te dar segurança,
pode te dar tranquilidade, pode abrir os teus olhos para você veja a vida de maneira diferente, para que você reconheça os seus pecados, para que você reconheça que transgrediu a lei de Deus e para que Ele te perdoa. Deus pode te perdoar, Ele quer perdoar, mas é preciso que você sinalize isso, arrependa-se e afaste-se dos maus caminhos. Há alguém que quer virar a página com Deus?